Que começa às 19 horas em ponto, aí a hora que virar 19 a gente já começa aí para a gente fazer. Nós queremos a live 45. Então são 45 minutos e como o nosso governador é pontual, eu também vou ser pontual. Né? Então, quando for 19 em ponto, a gente começa e a ideia é a gente ficar 45 minutos debatendo. Tá bom. Você tem uma audiência aí na última, teve bastante Já atualização. apareceu um aviso de dar ao vivo aí, né? Nós já estamos ao vivo, daqui a pouquinho a gente começa a conversar aqui. Já apareceu aqui. Aqui não apareceu ainda ao vivo. Como é que a gente vai estar ao vivo aqui? Você já está Você já está. Eu sei que eu tô. Está no Instagram, né? Já, ó, Facebook, no Instagram você já está tem que aqui. aparecer de O novo. Instagram já está. É. Vamos lá. Vai lá para a gente começar. Já tem gente que entrou, viu? Ótimo, já vamos começar. Só a gente aparecer a tela aí para acompanhar, mas é bom vocês deixarem o som baixinho aí para não atrapalhar. Gente, o som é silêncio absoluto. Abriu? Se vocês preferirem um mouse, você fala. Tá bom. Pode atividade. Excelente. Vamos começar. Pessoal, sem som aqui, que está pegando som da sala. Tá bom. Vai. Boa noite, pessoal. Começamos agora aqui a nossa segunda live já. Nós começamos aqui a semana retrasada, a primeira do ITV de São Paulo, discutindo um pouquinho sobre comunicação, rede social, como a gente pode, através da comunicação, falar com os nossos eleitores. E dentro da linha do ITV, a gente buscar, através da tecnologia, ter contato com mais pessoas. Na primeira nós tivemos mais de 7.000 visualizações no Facebook, foi a primeira que a gente fez, e hoje acho que vai ter mais ainda. A ideia é que a gente vá crescendo com isso, as pessoas vão se habituando com essa nova forma. Escolhemos hoje para tratar aqui de pesquisa eleitoral, a importância que tem a pesquisa eleitoral dentro da campanha eleitoral, da pré-campanha eleitoral, e aqui com a gente está o Jairo. O Jairo, que é um especialista na área, vou ler teu currículo aqui, Jairo. É doutor em ciência política pela USP, foi Recognized Student na Universidade de Oxford e hoje é pós-doutorando na FGV. Também tem experiência na área de pesquisa eleitoral, governamental e pesquisa de mercado. Enquanto analista político, trabalhou na última década nas principais campanhas para prefeituras no estado de São Paulo, além de governos estaduais e presidência da República. Também autor do livro Quem Bate e Perde, eu quero ouvir um pouco você falar um pouco dessa história do Quem Bate e Perde, e também os efeitos afetivos dos spots eleitorais de TV no Brasil. Bom, vamos bater um pouquinho de papo sobre pesquisa, como nós falamos, e aproveitando essa tecnologia, a gente acaba tendo aqui já a conversa com muitos pré-candidatos a vereador e a prefeito de todo o estado de São Paulo, e talvez a gente até tenha um pouquinho também de fora do próprio estado na nossa audiência. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho o que é uma pesquisa, qual é o conceito, qual é o formato, como ela é feita, esses questionamentos que tem. Então, para a gente começar a esquentar um pouco os motores aqui, conta um pouquinho para o nosso pessoal o que é uma pesquisa. Bom, primeiramente, boa noite, secretário. Boa noite aos internautas. Aqui eu não sou secretário, eu sou o presidente do ITV. Então, é o presidente. Isso. Então, boa noite, presidente. É um prazer estar aqui, já a segunda live está presente. Eu vou tentar aqui manter a bola. 7.000 pessoas não é fácil, não. Foi bem sucedido a sua primeira live, então vamos tentar aqui manter essa bola alta e levantá-la ainda mais se possível. E falando em pesquisa é um método estruturado para responder uma pergunta, né? Por que chove? Por que o preço de determinado produto é tabelado dessa forma? Ou por que um candidato vence na eleição? Enfim, são todas perguntas que são feitas e a gente pode responder das mais variadas maneiras, né? Por que chove? Porque o Thor bateu o martelo lá na nuvem e começa a precipitar água, como diria a mitologia, né? Porque os gases da água, enfim, todas as perguntas têm explicações que são possíveis de serem dadas de maneiras muito diversas. A pesquisa tenta fazer através de um método estruturado, através de coleta de dados, né? Basicamente isso. No caso das pesquisas das ciências humanas, né? No caso das pesquisas de opinião pública, a gente faz através da coleta de informações oferecidas pelas pessoas, o que elas pensam, o que elas falam, o que elas querem. E a partir desses dados nós respondemos nossas perguntas, mais especificamente quando se trata de campanha, né? No caso dos candidatos, o que interessa é saber como é que eles podem subir nas pesquisas
e a partir daí vencer eleições, né? Então essas são as perguntas que nós fazemos com as nossas pesquisas. E basicamente existem dois tipos de pesquisa, né? A pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, né? Numa campanha são esses dois materiais que a gente trabalha das mais variadas formas possíveis. A pesquisa quantitativa, eu acho que a pesquisa todo mundo conhece mais, que é a pesquisa que aparece no Ibope, no Datafolha, que tem os percentuais, que tem os números dos candidatos, a corrida que eles chamam nas campanhas da corrida de cavalos, né? Quem está na frente, quem está atrás, enfim, essa é a famosa pesquisa quantitativa. Quando se fala em números, percentuais, a gente está falando de pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, menos conhecida do público, mas é um tipo de pesquisa que não leva em consideração questões percentuais. É uma pesquisa onde você vai mais a fundo aquilo que as pessoas pensam e sentem. Então, você faz uma abordagem onde você pergunta, mas por que você pensa assim? Qual é o candidato que você gosta? Mas por que você gosta desse candidato? Enfim, e na campanha a gente trabalha com um método de pesquisa qualitativa, é chamado grupo focal. O grupo focal é uma sala onde tem mais ou menos 8 ou 10 pessoas, tem uma pessoa que modera uma conversa, que tem um roteiro estruturado de perguntas, onde vai jogando para as pessoas debaterem sobre esse assunto. E nesse grupo focal você pode fazer as mais variadas coisas, como testar argumentos de campanha, testar vídeo, testar material de campanha, para ver como as pessoas sentem, como as pessoas estão avaliando esse candidato, o material do candidato, enfim. Então, esse arsenal clássico, né, de metodologias de pesquisa com que a gente trabalha. Nós estamos agora aqui em fevereiro, ainda tem 8 meses para a eleição e muitas coisas ainda são trabalhadas numa pré-campanha, até porque não existe a campanha eleitoral, não existe nenhum candidato ainda, são todos pré-candidatos. Nem todos talvez até sejam candidatos no futuro. Qual é o melhor modelo nesse momento que a gente está hoje, em fevereiro, para aqueles que estão nos acompanhando? São candidatos a vereador, ou já estão pensando se vão disputar a eleição para prefeito, ou já tomaram a decisão de ser hoje o candidato lá na frente, embora hoje ainda sejam pré-candidatos. Qual é o melhor modelo para um hoje pré-candidato a prefeito de uma cidade menor do estado de São Paulo avaliar o seu potencial dentro dessa avaliação, tanto da quantitativa que você entrou com os percentuais, quanto da qualitativa? Como pode ser utilizado melhor o candidato hoje, o pré-candidato, esses modelos de pesquisa, Jair? Olha, numa campanha a gente trabalha com 2 fases, basicamente, de pesquisa. A primeira fase é a que acontece agora, muito antes da campanha. A gente chama de fase diagnóstica, onde a gente vai ver quem são os potenciais candidatos, se eles podem se sair bem nas pesquisas, qual o discurso que cola melhor com esse candidato. Então, nessa fase inicial, a gente faz o que a gente chama de benchmark, uma pesquisa enorme, quantitativa, então tem 60, 70 questões, onde você destrincha toda a estrutura de disputa dentro da localidade e você tenta analisar como é que pode se desdobrar a campanha eleitoral daqui até outubro. É também nessa etapa que são traçadas as estratégias de campanha, ou seja, eu vou me aliar com quem, eu vou fazer coligação, quem vai ser o meu vice-prefeito, são todas as questões que são postas na pesquisa que vão dar a cara da campanha de fato em outubro. Então é toda uma fase agora que a gente chama de diagnóstico inicial. Usa quali, usa quanti, enfim, usa esse arsenal de pesquisas que eu falei para a gente traçar a estratégia até outubro. Durante a campanha já é uma segunda fase, é uma fase de acompanhamento. Depois que você faz toda a estratégia, monta a campanha, monta a comunicação, toda baseada em pesquisa, você não muda muito. Você não pode mudar o que está já planejado. Você só faz ajustes. Então, nessa segunda etapa, já na campanha, você faz um acompanhamento, vê o que está funcionando ou não e faz ajustes finos para tentar aumentar a sua avaliação, a sua intenção de voto, enfim. Então, são esses 2 momentos diferentes. A campanha começa agora para todo mundo, mas neste momento é muito mais planejamento, é muito mais saber o que você tem que fazer do que fazer de fato. Né? Fala um pouquinho, você comentou um pouquinho de fazer um benchmarking aí com 60 perguntas para tentar entender como é que funciona isso daí. Já explica um pouco melhor para a gente.
Olha, a gente sabe que tem algumas questões que são estruturais em todas as campanhas, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Uma delas é a avaliação do incumbente. O que é o incumbente? É quem está no poder agora, é o governador, é o presidente, é o prefeito. É ele que vai mandar, que vai orientar a disputa pelo poder, porque ele tem a máquina do governo e tudo isso faz muita diferença. É ele que consegue orientar os eleitores de maneira mais forte. Ele tem, portanto, uma capacidade de ter uma avaliação positiva ou negativa, ser aprovado ou ser reprovado pelos eleitores. Então a gente sabe que prefeitos, governadores, presidentes que são muito bem aprovados têm uma alta probabilidade de ser reeleito. E prefeitos mal avaliados tendem a ser mudados, tendem a favorecer mais eleições onde o opositor se sai bem. Então, uma das chaves numa eleição majoritária é entender como é que está o incumbente hoje, como é que está o prefeito, ele está bem, ele está mal. Então a gente faz uma série de perguntas relacionadas a isso. A avaliação de governo, que é aquela pergunta clássica, como você avalia o seu prefeito? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, você aprova, desaprova, enfim. Também a avaliação por áreas, para ver os pontos fracos, os pontos fortes, vai bem na saúde, vai bem na educação, vai bem, quais áreas ele vai bem, quais são as realizações do incumbente atual que o destaca dos demais candidatos, né? Ou não tem nenhuma realização e, portanto, a oposição tem chance de ocupar espaços onde o prefeito ou o governador, enfim, qualquer que seja a eleição, ele está dando ali uma margem para que alguém ocupe esse espaço, porque, como já diria Aristóteles, a natureza odeia o vácuo. Se tem um vácuo, a natureza vai ocupar. Então, na política é a mesma coisa, você não pode deixar um vácuo, alguém vai preencher esse espaço vazio e, no caso, um governante que deixa o espaço vazio para determinadas ações vai acabar favorecendo a oposição. Então, tem todas as questões relacionadas ao desempenho do governo. O desempenho do governo é um fator fundamental, talvez seja o principal fator que define o resultado de uma eleição. Tá? E tem um número mágico até. Nas pesquisas a gente diz que um governante chega ali próximo da eleição, próximo da campanha, com 45% de avaliação ótimo, bom, tem uma alta taxa uma alta probabilidade de ser reeleito na casa dos 80%, 90%. Tá? Isso são dados estatísticos que eu já compilei, enfim, já pude avaliar isso, mas tem outros trabalhos acadêmicos também que mostram essa probabilidade com base em dados do passado. Pelo contrário, se o governante chega com 20%, 15% de ótimo e bom ali próximo à campanha, a chance dele não ser reeleito é enorme, então tem 80% de chance de não ser reeleito, com índices baixos de aprovação, favorecendo a oposição. Além disso, a gente avalia a imagem do candidato. A imagem do candidato também é um aspecto muito importante. Ele é próximo, ele é distante, ele é inteligente, ele tem experiência administrativa, ele é novo. Aliás, esse é um aspecto bastante importante. Nos últimos anos a gente vê esse movimento anti-establishment na política, né? E as pessoas buscando uma novidade, e essa é uma característica que sempre foi importante, mas agora mais importante, a novidade da política, né? A mudança na política. E além de outros aspectos pessoais, né? De experiência administrativa, o que ele já fez. Dentro dessa linha, quando você fala de fazer várias perguntas e monitorar a ação, o comportamento das pessoas, a expectativa das pessoas, várias perguntas sobre vários temas, isso certamente também pode fazer parte até na composição, na elaboração do seu programa de governo, do seu plano de governo. Com certeza. Porque você tem ali uma ferramenta, através da pesquisa, onde você conhece. Isso vai ser pauta até da nossa próxima live, com o Marcos, que está aqui nos acompanhando agora. Nós vamos debater um pouquinho mais sobre como fazer um plano de governo. Mas certamente, com esse raio-x que a pesquisa traz, também é uma ferramenta, eu acredito, para você buscar onde estão as maiores necessidades ou expectativas, demandas da população. Antes de você responder um pouquinho isso, eu queria agradecer aqui que temos acompanhando, tem vários aqui comentários, mas o Ciro, a Lilian, o Carlos, a Rosana, a Natália, o Luiz, a Márcia, a Silvia também, e tem algumas perguntas, eu faço na sequência. Fala um pouquinho como é que essa pesquisa ela pode ajudar a gente a elaborar um plano de governo. Olha, nas pesquisas... Até falando um pouquinho da qualitativa também, isso é importante. É verdade. Olha, nas pesquisas a gente consegue também ter um espaço para ouvir as demandas da população, né?
tem uma clássica pergunta nas pesquisas no Brasil, que é qual que é o principal problema da sua cidade, qual que é o principal problema do seu país, do seu governo. E a partir dessa pergunta, que é uma resposta espontânea, então a gente não estimula as pessoas a darem categorias, ela fala o que quiser. Ela fala, o problema é o posto de saúde lá perto de casa, que não está funcionando, o problema é a segurança, o problema é o morador de rua, enfim, tem vários problemas que as pessoas salientam nas pesquisas. E com base nessas demandas, a gente pode pensar em propostas de governo que tentem suprir, né, essas necessidades da população. Então ela serve também como orientador, não só da estratégia de comunicação, não só para avaliar o contexto, mas também para fazer uma política mais assertiva, uma política pública mais interessante. Aliás, pesquisas são utilizadas em formulação e análise de política pública no mundo inteiro, né? Então é fundamental também nesse campo da política pública haver pesquisas não só para entender a demanda, mas também os resultados da política pública implementada. Não, é isso, é basicamente isso. Hoje, quando a gente olha, conversa com as pessoas, muitas pessoas são céticas em relação ao resultado da pesquisa. Perfeito. Então as pessoas olham, mas essa pesquisa aqui, daí questionam o Instituto A, B ou C, se aquela pesquisa está errando, não está errando. E aqui nós temos uma pergunta da Márcia, que pergunta por que as pesquisas erram tanto. E na verdade, eu queria entender um pouco mais de você, por que essa percepção e essa descrença hoje que tem em relação aos números apresentados pelas pesquisas. Como é que você vê essa descrença da população em relação às pesquisas? A ideia de que as pesquisas erram bastante vem, eu acho que um efeito psicológico. Tá? Na verdade, se você for pegar os resultados das pesquisas e bater com o resultado das urnas, está dentro da teoria probabilística. Né? Vamos lembrar, as pesquisas dizem que 95% dos casos o resultado aferido vai estar dentro da margem de erro da amostra, que é 2 ou 3 pontos, a depender do tamanho da amostra que você está coletando, 1000 casos, 2000 casos, enfim. Aliás, esse é um aspecto importante. A margem de erro é definida pelo tamanho da amostra. Então, se você tem uma amostra de 1000 casos para São Paulo, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Isso é estatisticamente calculado para a cidade de São Paulo. Mas se você fizer 1000 casos para o Brasil inteiro, para 1000 entrevistas no Brasil inteiro, você também vai ter uma margem de erro de 3 pontos. Estou falando de 2 universos distintos. São Paulo, 11 milhões de habitantes. Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. 1000 casos para o caso de São Paulo, 1000 casos para o caso brasileiro, tem uma margem de erro exatamente igual. Porque o que define a margem de erro não é o tamanho da população, mas sim o tamanho da amostra que você coleta. Então, com essa amostra de 1000 casos, 3 pontos de margem de erro, eu estou falando que 95% dos casos, ou seja, se eu fizer 100 pesquisas, em 95 o meu resultado vai estar no intervalo esperado de 3 pontos. Mas em 5 pesquisas que eu fizer, vai estar errado, vai estar fora, porque é uma questão probabilística. Tá? Para eu fazer uma amostra com 100% de acerto, seria muito grande, seria uma coisa descomunal, muito custosa. Portanto, não faz sentido. Então, a gente trabalha com amostras probabilísticas. Deixa eu emendar um pouquinho nisso que você está falando. Não tem um pouco também da história? Eu acredito em pesquisa, obviamente. Eu fiz administração de empresa, me formei em estatística, né? Então, eu acredito na estatística e sei que não funciona. Mas para a pessoa entender mesmo ali, que não conhece esse tema, você foi didático até na apresentação. Mas como é que você acha que o povo, ou as pessoas, o eleitor, o cidadão, se deixa influenciar pelo número dado na pesquisa? Porque se você vê, tem essa expectativa ou a vontade da pessoa, vou perder meu voto, vou jogar fora meu voto, o que não é correto. Você tem que votar naquela pessoa que você acredita, independente da posição que está na pesquisa. Mas a gente sabe que o eleitor muitas vezes direciona o seu voto conforme a posição daquele candidato naquela pesquisa. Então, como que esses dados apresentados pelos institutos, e aqui eu não estou questionando, repito, o A, B ou C, mas como que esses dados apresentados de forma pública na televisão, né, porque para você apresentar você tem todo um processo. Você pode fazer uma pesquisa e você usar
para você mesmo e para você apresentá-la de forma pública, você tem que registrar. Durante o processo eleitoral, tem toda uma legislação que te obriga a registrar isso no Tribunal Regional Eleitoral, Superior Eleitoral, dependendo da eleição que você está disputando, e você tem que registrar. Mas como é que você acha que uma pesquisa hoje influencia aquela pessoa que está indecisa quando ele olha que aquele candidato está com X% que ele vai ganhar no primeiro turno, ou ele está muito na frente hoje? Como é que você acha que é essa relação? E como que a gente pode medir numa própria pesquisa quanto ela interfere e vai... É um pouco maluca essa história, talvez até seja uma futurologia da pesquisa, mas como que a gente consegue medir a capacidade da pesquisa de interferir ou influenciar o voto daquele eleitor? Bom, voltando ao ponto do erro, né, da pesquisa. Eu acho que tem um efeito psicológico mais ou menos parecido com a questão do celular quando a gente vai no banheiro, né? A gente sempre, quando vai no banheiro, o celular toca, né? Mas não é verdade, a gente tem essa percepção, porque a gente só percebe que o celular tocou quando a gente vai no banheiro porque a gente não está próximo, porque a gente já tem o telefone a todo momento, quando ele está próximo, e tem essa percepção que é errada. A pesquisa é a mesma coisa. A gente acha que está errada quando o nosso candidato não está na frente ou quando o nosso candidato não está subindo, né? E quando está caindo, então a gente acha que a pesquisa está erradíssima, né? Então as pesquisas estão manipulando as pessoas, etc. Aliás, esse é um aspecto também importante. As pesquisas são um retrato do momento. Elas não têm a intenção, pelo menos durante uma campanha, de prever o resultado da urna, tá? Para o mercado financeiro isso é importante. Eu já trabalhei no mercado financeiro e eles querem saber o que vai dar no final. Mas para uma campanha esse não é o principal aspecto de uma pesquisa. A pesquisa quer entender as tendências, né? Quer entender se está subindo, está caindo, se vai ser 5, 10 pontos no resultado final da urna, não interessa. O que interessa é se o candidato vai vencer ou não, e como está essa tendência, tá? Mas você tem razão, a pesquisa influencia bastante as pessoas, ela influencia no sentido de oferecer uma informação que atualiza a informação que o eleitor já tem hoje. Por quê? Porque o eleitor também joga com um voto útil. Não é só uma questão de desperdiçar o voto, é uma questão de oferecer o voto para um candidato menos pior, muitas vezes, do que aquele candidato que está na frente e que pode ganhar a eleição, que a gente chama de voto útil, né? Então, se eu tenho um candidato no partido X e partido Y, e o meu candidato é do partido W, mas ele não está bem nas pesquisas, mas eu não gosto do candidato do partido X, eu vou votar no partido Y, a despeito de eu gostar de W, porque esse Y pode tirar X, que eu não gosto, ali do poder, que pode ser um resultado pior. Então, esse voto é muito racional, esse voto é muito estratégico. Não tem nada de manipulação das pesquisas. Pelo contrário, está dando uma informação que é útil para o eleitor ficar esclarecido e votar na opção que é para ele a menos pior naquele momento. Por exemplo, uma vez que o seu candidato pode não ter chance de chegar no segundo turno ou até vencer a eleição. Então, mas de fato existe. Como a gente resolve isso? Como a gente tenta entender como é que se dá esse processo de voto útil? Uma possibilidade é fazer experimentos de survey, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm acesso às pesquisas, então elas não têm informação completa sobre o cenário eleitoral. Mas se a gente oferecesse para uma parte das pessoas, né, uma pílula, como se fosse um experimento mesmo farmacológico, falando para ela, olha, o seu candidato está em terceiro e tem essa posição aqui do candidato X e Y em primeiro e segundo lugar. O que você faria numa situação como essa? E é um tratamento, uma informação que você oferece para esse eleitor e tenta ver como ele se comporta. E como é que é, na verdade, esse comportamento? Você está fazendo exatamente isso. Você está testando, através dessa experiência, o resultado que traz, o impacto que faz o eleitor daquele candidato, da informação. A falta de possibilidade dele ganhar a eleição. Se mudaria de opinião. Exatamente. Como é que é o resultado médio disso? Olha, claro que depende muito. Depende muito dos candidatos, mas é uma forma de você testar se pode ocorrer um voto estratégico em situações como essa. E você compara um grupo que recebeu essa informação com outro grupo que não recebeu informação nenhuma. Seria o grupo de controle, ou placebo, que seria o medicamento placebo, né? Um experimento farmacológico.
E aí você tenta verificar a diferença de efeito dessa informação sobre o grupo que recebeu o tratamento, sobre o grupo que não recebeu tratamento nenhum. E é essa diferença que mostra a possibilidade de um voto estratégico em uma situação como essa. Tá? Então, é uma Isso você faz de uma forma qualitativa, com um grupo focal. Não faço de maneira quantitativa. Um search. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Mais de 550 municípios do estado de São Paulo têm menos de 100 mil habitantes. Perfeito. A maior parte dos municípios tem menos de 50 mil habitantes, 30 mil eleitores talvez. Então, um grande universo até das pessoas que estão nos acompanhando agora aqui são de municípios menores. São municípios aqueles onde são os candidatos a vereador, a prefeito, hoje pré-candidatos, nesses municípios pequenos. E é muito comum essas campanhas eleitorais não terem recursos suficientes para contratar um instituto de pesquisa e fazer uma pesquisa lá. Então vamos falar um pouquinho para aquele município pequenininho, para aquele candidato que não tem recurso para isso e a dificuldade de ter o acesso à pesquisa. Como é que ele pode tentar, isso acontece muito até em cidades maiores, onde o candidato ele chama os amigos e fala, vamos fazer uma pesquisa, e vai lá na internet, para quem você vota para prefeito? Claro que tem toda uma formatação onde você faz a amostragem de forma técnica, mas até que ponto uma pesquisa feita na internet, na tua cidade, uma cidade pequena que as pessoas estão acompanhando a gente, ou numa rodoviária, ou na rua principal daquele município, onde ele pega uma prancheta e vai lá perguntar, como é que ele pode fazer uma pesquisa dessa sem influenciar o resultado? Obviamente ele não vai ter ali o profissionalismo, não vai ter a técnica para coletar uma amostragem e fazer toda a tabulação, como faz o Instituto, que tem sim equipes treinadas para isso. Mas como é que a gente pode ajudar, sem pretensão de buscar ali com toda a técnica, mas como é que a gente pode ajudar o candidato a prefeito? Não estou falando de vereador ainda, daqui a pouco a gente não vai. Mas como é que a gente pode ajudar aquele candidato a prefeito do município de 10 mil habitantes, no interior de São Paulo, a tentar chegar mais perto de um resultado, mesmo sem ter todo esse critério de dividir ali a amostragem por faixa de renda, escolaridade, onde mora, enfim, homens e mulheres? Como é que faz isso? Como é que você sugeriria, Jairo, para esse pré-candidato hoje, a medir um pouquinho como está a expectativa do eleitor ali nessa cidade pequena em intenção de voto, obviamente, hoje, que é um raio-x, como você já falou. A pesquisa é uma fotografia daquele momento. Como é que você orientaria essa pessoa que não tem o recurso para fazer isso, fazendo ali com a prancheta ali na mão, na rua principal da cidade, na porta do banco, na porta da igreja? Como é que você sugeriria fazer isso? Eu, na ausência de recursos técnicos para você fazer uma amostra bem feita, eu sugeriria uma abordagem mais qualitativa do que quantitativa. Muito mais colocar pessoas para circular e ouvir o que as pessoas estão falando nos vários contextos sociais e extrair daí informações mais qualitativas do que tentar medir isso quantitativamente. Por quê? Bom, primeiro, cidade pequena todo mundo se conhece, né? Então, se você começa a fazer uma abordagem com alguém, ela já sabe que grupo político você é. E aí isso pode enviesar já a resposta, né? Eu conheço fulano de tal, vou fazer a entrevista, ele sabe que eu estou com um tal candidato e eu vou falar bem dele. É a tendência natural do ser humano querer agradar o outro, ainda mais uma cidade pequena onde todo mundo se conhece e tende a buscar viver bem, né? Porque toda hora está se encontrando. Então você gera um viés aí, tanto de seleção das pessoas, quanto do próprio entrevistador. Então é melhor colocar pessoas para circular, pessoas para ouvir, pessoas que tendam a entender um pouco melhor esses contextos do que você tentar fazer uma abordagem quantitativa. A amostra tem que ser bem feita, não tem jeito. Você tem que representar o universo de pessoas que você está trabalhando de maneira enviesada, sem qualquer tipo de viés, seja da seleção, seja da amostra. O que é viés de seleção? É você chamar para pesquisa ou chamar para ser entrevistado a pessoa que é mais fácil de ser entrevistada, que geralmente é seu amigo. Aí você vai ouvir coisas agradáveis mesmo. Então você não acredita hoje em que a gente possa fazer uma pesquisa quantitativa numa cidade pequena com um resultado que seja confiável? Eu acho que é possível desde que você siga alguns parâmetros muito básicos. Quais você diria, por exemplo? Uma amostra bem feita que busque representar as diferentes regiões da cidade e os diferentes tratos sociodemográficos em termos de gênero, ou seja, proporção de mulheres e homens, idade e escolaridade. Como é que a gente consegue isso?
Esses dados estão presentes no TSE, então você Então, o pessoal pode entrar no TSE e descobrir no seu município como é a distribuição de homens e mulheres, faixa etária, escolaridade. Também tem isso no TSE? Tem no TSE também, por município. E o ideal no seria TSE também tem. Então o ideal seria trazer até alguém de fora da cidade para fazer isso? Se possível, uma Alguém pessoa que seja desconhecida, é melhor uma pessoa desconhecida, porque isso gera uma certa neutralidade, que é muito importante na pesquisa. Como é que essa pessoa pode, considerando uma cidade não tão grande assim, para não ter que percorrer várias ruas, essa amostra ela pode ser tirada, por exemplo, numa região central da cidade? Pode, isso é chamado ponto de fluxo. Você trabalha num ponto onde as pessoas estão circulando mais. É normal isso, mas esse ponto de fluxo tem que representar todas as regiões da cidade. Então a amostra tem que ser desenhada para que você pegue pessoas da região sul, da região norte, leste, oeste, enfim, todos os cantos e de maneira representativa. Significa o quê? Se eu for fazer uma pesquisa com 300 pessoas e na sua cidade 50% moram na região sul da cidade, você tem que fazer 150 entrevistas com moradores da região sul. Você pode pegá-las no centro da cidade, sem problema, desde que elas morem na região sul. Então você coloca lá como dentro do seu questionário uma área onde você pode sinalizar em que região da cidade o entrevistado mora e depois você contabiliza isso para que você tenha apenas 150 pessoas que moram na região sul. sul. Claro que o que a gente está fazendo não substitui a contratação de um instituto que sabe fazer isso de maneira profissional. Nós estamos aqui buscando uma alternativa. A coleta é só o primeiro passo da pesquisa, né? Agora, tem outros aspectos mais importantes, inclusive. Agora, qual o tamanho da amostra que você sugeriria para esse candidato hoje do município pequeno? Você comentou de 1.000 para o Brasil, 1.000 para a cidade de São Paulo, com a mesma 95% de margem e 3% de índice de confiança, que é 95%, e 3% de margem de erro. Qual é a amostra que você sugeriria para um município de 10, 20 mil habitantes no interior de São Paulo? Eu acho que 250, 300 entrevistas está muito bem feita. Dentro dessa distribuição socioeconômica, geográfica, de gênero, ou seja, distribuir como puder fazer. 300 entrevistas vai te dar uma margem mais ou menos de 5 a 6 pontos, tá? Mesmo em uma cidade pequena. Então sempre tem que ter cuidado para ler esses dados, mas de uma forma geral eles são bem satisfatórios. A gente sabe das limitações, por conta disso 300 eu consideraria, 250 a 300 consideraria o mínimo, tá? Para a gente ter uma amostra bacana, uma cidade de 10 mil habitantes. Acompanhando aqui, agradecer aqui Taubaté que está acompanhando a gente, Severínia, a Ângela, o Gabriel, Ricardo, enfim, tem muitas pessoas acompanhando a nossa live aqui. Legal. E tem mais uma pergunta. De maneira geral, acho que a Márcia que fez essa pergunta também aqui. Como é que é o comportamento nas pesquisas hoje que você analisa do comportamento, na verdade, da nova geração, dos milênios, da geração Z? Como é que eles estão olhando o processo eleitoral e quanto isso pode interferir na pesquisa ou até no comportamento deles na pesquisa? Olha, eu já fiz pesquisas especificamente para grupo de jovens e os jovens dessa nova geração são pessoas que não estão interessadas basicamente em política. Na média, eles estão muito cansados para pensar em política, essa é a verdade. Eles trabalham, eles estudam bastante, chegam em casa, querem descansar, não querem mais nada dessa vida. Então, foi até um diagnóstico que a gente fez para a Secretaria Estadual da Juventude, um tempo atrás, em relação... Eles estão muito preocupados com essa geração nem estuda nem trabalha, né? E nosso resultado de pesquisa mostrou resultados bastante contrários a isso, né? Que essa geração, na verdade, muito preocupada com o trabalho, preocupada com o futuro, mas muito calcado na realidade material, né? Eu quero meu apartamento, eu quero meu carro, nem tanto carro hoje em dia, mas ter família, e a política sempre deixada no segundo plano. Então os jovens, de uma maneira geral, sobretudo da classe C, né, que tem mais dificuldades materiais, financeiras, etc., estão muito mais preocupados com as questões relacionadas a trabalho, família, em comparação a outros estratos. Tá? Então, eles têm menos interesse em política, menos conhecimento em política e estão, de fato, mais alienados em relação ao processo político. Como é que você acha que nós estamos fazendo uma pré-campanha, né? Mas como é que esse processo todo, até chegar no momento ali, naqueles 45 dias finais
de campanha, e as pesquisas acabam acontecendo, sendo divulgadas as pesquisas, mesmo quando não registradas até no boca a boca, ou sem ser publicado nos jornais ou na televisão, como é que essa pesquisa ela pode ser utilizada durante a campanha, onde as decisões são tomadas? Porque a pesquisa ela traz um aumento, ou seja, uma evolução positiva do candidato, uma queda da candidatura. Como é que a gente pode tomar decisão? Eu sei que são muitas variáveis, mas de maneira muito objetiva. Nós já estamos nos nossos 12 minutos finais, aqui, 15 minutos finais do nosso papo, porque aqui a gente tem a live 45. A live 45 é até subjetiva, o número 45, é sugestivo. Não sei por que 45. Então, até sugestivo a quantidade de tempo da nossa live. Mas como é que a pesquisa ela pode mudar o comportamento do candidato ou da equipe do candidato? Porque se uma estratégia não está dando certo, a tendência é que o candidato diminua o percentual, e se uma estratégia está dando certo, é que ele cresça. Como é que interfere, já na tua opinião, as informações que vêm da pesquisa, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, como você já explicou, na decisão do candidato de mudar a estratégia? A questão da estratégia é que a gente não está jogando sozinho, né? Tem outros times aí no campo, né? Parece aquela história do Garrincha, né? Que ouviu a preleção lá do técnico na Copa 58, eu acho, ou 62. Eu não tinha nascido. Também não, mas a história é, o técnico falou, a gente vai fazer isso era contra a seleção da Rússia, e vamos chegar no gol. Daí o Garrincha virou e falou assim, mas já combinou isso com os russos? Isso é Essa é a história clássica, né? A mesma coisa estratégia de campanha, né? A gente vai fazer isso, e os russos, eles estão sabendo disso, os adversários vão se importar, então não depende só da nossa estratégia, depende também da estratégia do adversário, ser bem sucedido ou ser mal sucedido. E isso precisa ser avaliado na pesquisa também, quanto os adversários estão indo bem ou não, porque isso pode mudar os ajustes que a gente precisa fazer na estratégia. E quando a gente fala em mudança, ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, eu estou bem, estou muito na frente dos adversários e estão começando a me atacar, que é normal, né? Não existe campanha majoritária sem ataques, né? E aliás esse é o tema, que é o tema do teu livro. Meu livro, a minha tese de doutorado sobre campanha negativa. O que você negativa. concluiu nessa história de campanha negativa ou de atacar o oponente que está na frente? Funciona. A campanha negativa é uma coisa que funciona. Nos Estados Unidos já haviam chegado nessa conclusão. Aqui no Brasil também, analisando a eleição de 2010, eu pude ver variações nas intenções de voto e também testes experimentais em laboratório. Não sei se você tratou isso no seu livro. Como é que funciona também as fake news nessa história? Ainda não tinha muito fake news, mas também eu acredito que funciona. Você pode atacar o seu oponente ou sendo atacado pelo seu oponente e eles usando, ou os outros usando, ou seja, aqui sem fazer juízo, mas avaliando só de forma fria o componente fake news da eleição. É verdade, cada vez mais fora de controle, né? A gente não consegue. Na campanha de televisão ainda você tem a possibilidade de pedir direito de resposta, você pode entrar com uma ação na justiça eleitoral para responder aquilo que está sendo atacado se passar do tom. Agora no mundo da internet, das redes sociais, sobretudo do WhatsApp, não tem como, né? É uma coisa fora do controle. O próprio TSE já declarou que não consegue controlar as fake news. É uma coisa que a gente tem que conviver e vai ter que ser uma coisa da maturidade da democracia, a gente começar a ver informações, não só aquilo que a gente quer ver, mas também se de fato é verdade ou não. Porque é fácil receber uma informação negativa que fala contra um candidato que a gente não gosta e é aceitável, né? E propagar isso de maneira irresponsável. Mas é completamente abjeto e fora da nossa... No teu livro você conclui então que o ataque ao oponente que está na frente acaba trazendo um benefício eleitoral para quem ataca. Para quem ataca, afeta os resultados. Então, se o cara está na frente e o candidato que está embaixo começa a atacar, o que você faz? Essa é uma questão. A minha posição é não ataque, deixe ele continuar atacando, tá? Até você sentir que a situação começa, você vai monitorando, vendo se isso está tendo efeito ou não. Com qualitativa, com quantitativa, vendo se as pessoas conhecem a propaganda ou conhecem a fake news. Deixa eu dar uma pergunta então aí. Qual é dentro de um cronograma eleitoral, quais são as etapas ou os momentos em que uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa ela é necessária na tua opinião? Claro que se pudesse fazer todos os dias seria o ideal,
mas e varia muito, claro, que de cidade para cidade, de conjuntura para conjuntura, de momento eleitoral, de fatos que aconteceram durante o período eleitoral, mas de maneira geral, qual é a quantidade? Na atual realidade financeira dos partidos. Qual que é a quantidade que você acha razoável? Eu acho que antes da campanha, a cada 2 meses, começo de campanha uma mensal e durante a campanha uma semanal. De qual e quanti, uma dobradinha ali, né? E funciona essas quali ou quanti por telefone? Telefone funciona, tá? Muita gente ainda acha que não, mas por quê? Porque hoje todo mundo tem celular. Então você não liga para o telefone fixo, você liga para o telefone celular da pessoa. A lógica é a mesma, na abordagem face a face, a amostra também é feita de maneira representativa, você vai preenchendo cotas, né? Então, eu trabalho muito com celular, né? Faço tracking no telefone. Inclusive, no mercado financeiro, acertei o resultado da eleição presidencial passada com o telefone, primeiro e segundo turno. Então, funciona, gente. É uma coisa, só você olhar as estatísticas, a própria XP agora também estava trabalhando com pesquisa telefônica, acertou bem a eleição. Então você acredita lá na ferramenta também? Acredito, completamente. Nós estamos nos nossos 5 minutos finais. Pode falar. E tem uma outra que é importante, eu acho, até porque a quantidade de pré-candidatos a vereador é muito maior, obviamente, do que pré-candidatos a prefeito, até pela quantidade, obviamente. E esse ano mais do que nos anteriores, por causa da coligação. Da coligação. Deve ampliar ainda mais a quantidade de candidatos a vereador. E nós temos muito no PSDB, onde a gente tem ali muitas cidades trabalhando, tem mais de 200 prefeitos hoje do PSDB, 507 municípios, a candidatura à reeleição é possível. Então, nós temos muitos pré-candidatos que estão nos acompanhando agora. Então, eu queria ouvir de você como é que a gente pode fazer uma pesquisa, e se é possível fazer pesquisa, tenta fazer de forma objetiva, já pesquisa para vereador, e como que faz isso? Olha, existem 2 tipos de candidato a vereador. Um candidato, isso para legislativo de uma forma geral, deputado, etc. Que é o voto de opinião, o eleitor com voto de opinião e um eleitor de voto regionalizado. Tá? Quem que é o voto de opinião? É aquele que fala dos grandes temas, né? Aquilo que divide o eleitorado. Então, causa LGBT, animais, enfim, ele trabalha com temas políticos e tenta capitalizar os votos a partir disso. E esse voto de opinião cresceu muito com as redes sociais, né? Porque você consegue hoje pautar no eleitor através das redes sociais, mobilizando através de temas, né? Já o voto do eleitor que vota para vereador por região, ele está mais preocupado com esse vereador traga benefícios para a sua região. Tá? Então, o cara que vai lá, busca uma verba para um posto de saúde, para uma ponte, etc. Então, são 2 tipos diferentes de candidato e a gente precisa avaliar isso. De opinião, você tem que fazer a pesquisa na cidade inteira. Tá? Não tem jeito. Você tem que ir lá na cidade, avaliar qual que é o potencial de voto dele em toda a cidade em relação àquele tema. E buscando nichos naquele tema. Então, se o cara fala da causa de maltrato animal, por exemplo, né? Tem que ir atrás de associações, tem que ir atrás de lugares ou redes sociais. Mas para fazer a pesquisa? Para fazer a pesquisa, ele tem que fazer a pesquisa naquele grupo, no nicho. Mas como é que ele consegue separar quantas pessoas naquele nicho e quanto isso impacta no total dos eleitores? Porque a gente não sabe quantas pessoas, eu não sei pelo menos, acho que as pessoas não sabem qual é o percentual de eleitores que gostam ou defendem a causa animal. E por isso você tem que fazer na cidade inteira, para tentar entender dentro da cidade como é que está distribuída esse perfil. E como é que faz de uma maneira menos custosa? Aí as redes sociais podem ajudar mais. Vamos pensar no município como São Paulo, municípios grandes. Vamos pensar sempre aqui que a gente tem que orientar um pouquinho aqueles municípios menores, que têm menos acesso à informação muitas vezes. Como é que ele pode fazer? Aí ele tem que pensar no município como um todo mesmo, e aí não é tão custoso, mas as redes sociais é o melhor caminho mesmo, nesse caso do voto de opinião. Por quê? Porque já tem grupos organizados no Facebook, tem redes sociais já organizadas, ele pode entrar ali e tentar buscar o seu espaço, colocando as suas propostas. Tá? Como é que a gente faz a rede social ter essa pesquisa sem ter um resultado que seja viciado, que o resultado seja tendencioso? Se ele busca na rede social que ele atua, ele já tem ali as pessoas que têm relação com ele. Então pode dar uma falsa impressão de que ele tem um resultado muito positivo, que ele já está eleito. Como é que constrói isso, para tentar pegar uma amostra na rede social que não seja, entre aspas, viciada?
Nesse caso não tem muito jeito, vai ser viciado, mas ele tem que tentar estabelecer parâmetros e perguntas que consigam medir o potencial de voto dele dentro desse grupo. Tá? E quanto maior for esse grupo, maior a tendência dele obter votos ali e tentar obter a sua eleição. O segundo tipo de eleitor para vereador, ou o segundo tipo de vereador, é aquele que trabalha regionalmente. Aí é mais fácil, porque você faz a pesquisa na região onde ele trabalha. Tá? Então você faz a pesquisa no bairro e tenta ver dentro desse bairro como é que estão as intenções de votos para os principais candidatos que atuam naquele bairro. A gente sabe que a lógica de atuação de boa parte dos vereadores também é regionalizada, né? Tem essa lógica do eu vou aqui, eu sou do bairro tal, eu trabalho com a população tal, e, então você pode buscar fazer uma pesquisa dentro dessa realidade para tentar aferir se comparativamente a outros candidatos você se sai bem como vereador. E aí a lógica é um pouco do voto distrital, né? O voto americano distrital. Então é um voto majoritário dentro daquela região. Legal. Jairo, obrigado. São 19h45, dentro da nossa rotina e pontualidade também do nosso governador João Dória, que sempre começa no horário exato e termina no horário exato. Eu também sou adepto com essa característica. Quero agradecer você pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Ainda faltou muito tema para a gente debater. E agradecer cada um de vocês de participar, que vocês possam continuar conosco nas próximas nossas transmissões, nas nossas lives. Nós estamos no início ainda, Jair, mas com o objetivo de compartilhar com pessoas que conhecem determinados temas com vocês, buscando ajudar, auxiliar e essa troca de experiências para compartilhando essas experiências, ajudando os candidatos do PSDB, hoje pré-candidatos do PSDB, por todo o estado de São Paulo, tanto a vereador quanto a prefeito. Jair, só uma palavra final para o nosso público. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí vocês nessa empreitada, que a campanha de vocês sejam bem satisfatórias, que vocês consigam aplicar um pouquinho do que a gente discutiu hoje. E qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais também, que a gente pode conversar e trocar mais informações. Tá bom? O importante é que vocês tenham sempre em mente a importância que tem a pesquisa, seja quantitativa ou qualitativa, na definição, no comportamento, na avaliação, em como construir um bom plano de governo, que aliás é a pauta da nossa próxima live, e que usem sim a pesquisa e acreditem que a pesquisa sim tem toda uma metodologia e uma técnica estatística e que ela retrata assim naquele momento o que está acontecendo com o eleitor. Então, Jair, obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos.